Olá, estamos iniciando mais um Debate-Papo Cast. E hoje eu estou aqui à mesa com uma pessoa que tem, olha, muitas coisas legais para falar pra gente. É uma pessoa que eu conheci através da minha esposa e assim, nós ficamos encantados com todo o conhecimento, com tudo que ela nos trouxe. É uma psicóloga, que é a Roberta. Roberta, bem-vinda. E eu queria, Roberta, assim, a gente bateu um papo tão gostoso esses dias, né? Falando de tantas coisas. E eu falei, Roberta, você tem que ir no debate-papo porque a gente tem que compartilhar, transbordar aí esse conhecimento que você tem com muitas pessoas, né? Há um desconhecimento muito grande dessa área da saúde, né? E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para a gente hoje falar para esse público, né? Para compartilhar. Até peço que você que está assistindo agora, compartilhe com o máximo possível de pessoas que você conhece, porque eu sei que a Roberta vai nos trazer aqui algo tão precioso, tão rico e tão importante, que eu vou usar dizer, e eu sei que é verdade, que vai salvar vidas, né, Roberta? Então, Roberta, se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Quem é a Roberta, o seu currículo, se você quiser falar, enfim, fica à vontade, a casa é sua. Obrigada. Eu agradeço essa oportunidade, né, essa oportunidade de compartilhar conhecimento. A gente vai tentar aqui, vai se empenhar ao máximo para que a gente possa mesmo contribuir, porque a gente está falando de algo que é uma questão de saúde pública. Então, eu sou a Roberta Pio Soares, eu sou psicóloga há 30 anos, sou neuropsicóloga, também trabalho com psicotrauma e sou reabilitadora cognitiva. Uau. Um currículo desse, vocês vão ver que tem muita coisa boa. E a Roberta, assim, a Roberta tá meio travadinha aqui, mas daqui a pouco ela destrava. Daqui a pouco deslancha. Daqui a pouco vai, né, Roberta? E assim, é tão gostoso conversar com você, Roberta. Eu falava isso para minha esposa, porque assim, você fala de assuntos tão sérios, mas assim, com uma naturalidade e uma simplicidade na forma de explicar, né, a sua abordagem, e que nos faz compreender realmente, né, acerca dessas questões da saúde mental, emocional, enfim, como cada um compreende. Eu sei que a Roberta vai nos dar uma luz aí, um esclarecimento bem, bem grande acerca disso. E eu estava conversando com a minha esposa, Roberta, e ela falou assim para mim, amor, a gente tem que falar agora, é Setembro Amarelo, e falar um pouco sobre essa questão da saúde emocional das pessoas, né? E assim, a questão do Setembro Amarelo, eu não sei, ele tem um viés. Por que Setembro Amarelo? Tem uma razão, Roberta? Tem um porquê? Existe uma razão. Bom, a gente entende que o Setembro Amarelo é uma campanha global, né, em termos de... não é só no Brasil. Não é só no Brasil, é no mundo todo. E a campanha de preservação, né, da vida, né, então é de prevenção ao suicídio. Suicídio é, no mundo, uma questão de saúde, né, de saúde pública. Embora a gente não fale muito a esse respeito, é uma pena, né, porque nós temos muitos casos e existem muitos tabus e muitos mitos. Assim como nós tínhamos há muitos anos a respeito do câncer, por exemplo, né? Muitas pessoas, você deve lembrar, quando eu era criança, por exemplo, algumas pessoas não falavam a palavra câncer. Exato. E isso acontece, infelizmente, com a questão do suicídio. Então, é uma campanha que foi... Por que o amarelo? Porque foi em virtude de um garoto, né, estadunidense, o Mike, que ele tinha 17 anos, era um rapazinho muito amável, muito habilidoso. Aos 17 anos ele conseguiu ter o seu próprio carro, mexendo na funilaria, ele pintou o carro de amarelo, ele mexia na parte mecânica, inclusive, e ele foi adoecendo, né, em termos psicológicos, em relação à saúde mental, e os pais não observaram, os amigos não perceberam, e ele se matou com o próprio carro. E Uau. O carro dele era um Mustang, se não me engano, amarelo. E no funeral, os amigos indignados, assim, né, porque foi chocante demais, ninguém esperava, tiveram a iniciativa de fazerem vários cartõezinhos com fitas amarelas, cuja fala dizia, se você precisar de ajuda, peça ajuda. Para surpresa dessas pessoas, desses amigos, a partir de um certo momento, eles começaram a receber muitos pedidos de ajuda. Ou seja, uma iniciativa comunitária, né? Simples, né? Simples. Aparentemente simples. Eles começaram a observar que muitas pessoas sofriam caladas
e também não estavam encontrando nenhuma forma de acolhimento desse sofrimento, né? A gente está falando de uma doença mental, né? Assim, hoje a gente já sabe que quase 100% dos casos, 90% certamente, quase 100% tem uma doença mental em curso, onde as pessoas chegam num nível de desespero máximo, darem cabo da sua própria vida. E num caso como esse, assim, Roberta, você está falando aqui, eu fico pensando, aí eu vou jogando as perguntas, se você né, puder responder pra gente, assim, o que eu vejo? No caso desse, do Mike, em nenhum momento ele deu um sinal? Certamente ele deu sinais, mas ele deu sinais que eram possíveis para ele, né? Assim, foram sinais, não foram evidentes aos olhos de quem estava ao seu redor. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né, esse tempo que a gente está dispondo para essas informações, é justamente para lembrar você que está nos assistindo, que tem uma comunidade a qual pertence, que tem amigos, familiares, que você fique atento a variações de comportamento, sinais e sintomas, ou sinais ou coisas que a pessoa fazia e que ela está fazendo que ela não fazia antes, falta de interesse por coisas que antes ela se interessava. Isso já são sinais. Só que às vezes no dia a dia não é sutil demais para um pai, para uma mãe, porque às vezes a gente fala assim: a criança só fica no quarto, ela era ativa, de repente acontece um problema na escola, na faculdade, ou no trabalho, eu não sei. E aí ele não, o filho ou o adulto, qualquer pessoa, ele não passa adiante. Seja porque isso não acontece só com jovem, né? Com adulto. Sim. E a pessoa, ela vai guardando, internalizando aquilo para ela. E às vezes a gente vê que mudou um pouco o comportamento e tal, mas às vezes a gente, o desconhecimento, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, como que a gente faz isso, Roberta? Então, o melhor caminho para tudo é a comunicação. É a conversa, né? Eu costumo dizer isso a todos os clientes, pacientes que atendo, as pessoas com quem eu convivo. Eu não conheço nada que não seja resolvido com uma conversa. Ou uma não, com várias conversas, né? Uma a gente, na verdade, é só para ilustrar. Uma forma de falar. Exatamente. Mas conversando, a gente pode chegar a entender melhor o que está se passando com essa pessoa. E muitas vezes a própria pessoa não tem consciência do nível de sofrimento pelo qual está passando. Porque não nos é ensinado, né? Não é algo que é muito comum em nossa sociedade. Não é falado, na verdade. Não é né? falado. E eu vejo assim, né, Roberta, que até dentro da igreja, dentro das casas, dentro das comunidades, assim, é uma coisa muito comum que a gente fala, a pessoa às vezes está com um problema desse, na família, fulano tá com frescura, mas isso não é nada, você tá passando, eu também já passei por isso daí, superei. Então a gente tá sempre dando uma justificativa, uma forma de falar para amenizar, e a gente acha que tá ajudando, né? Ou até no caso de igreja, a pessoa fala, a pessoa não tem fé, a pessoa tem que se apegar a Deus, e assim, e aí joga às vezes uma culpa ou algo para cima da pessoa. Você acha que isso piora? Eu acho que pode trazer uma piora, e se não trouxer uma piora, eu acho que inviabiliza a possibilidade de você ajudar a salvar vidas, né? Entendi. Se você tem muita fé, que bom, e eu acho isso importantíssimo, eu também tenho muita fé, o que você pode fazer é se inspirar na fé que tem e buscar conversar com a pessoa para ver o que é possível tirar de lá, né? Daquela experiência ou daquilo que você observa com que a pessoa está passando. E não tentar fazer esse exemplo que você citou e que é muito comum, né? Falar, mas eu já passei por isso, eu rezei, eu procurei o líder da minha religião e isso me ajudou. Claro que ajuda, e a ideia é que é importante. É super importante. Mas naquele momento que você vai iniciar a conversa, lembrar que é do outro que se trata. O outro precisa dizer o que está acontecendo. De que forma, por exemplo, eu, como pai, como irmão, como amigo, como líder religioso, de que forma eu posso, né, não sendo um profissional da área de saúde, de que forma eu posso ajudar esse amigo, esse familiar, essa pessoa que me procura ou que viu em mim alguma coisa ali para sentiu confiança de se abrir comigo? Você fez uma coisa importante comigo hoje, que eu estava nervosa, ansiosa, né? No início do nosso trabalho aqui, do nosso bate-papo, porque não é uma coisa corriqueira para mim, né? Sim. E para você já é mais corriqueiro. E você me acolheu. E isso é fundamental. Acolher o outro onde ele estiver.
E você Perfeito. disse, tá tudo bem, tá tudo certo, e você, né, vai chegar uma hora que a gente vai deslanchar e que isso aqui vai ficar, Lógico. vai se tornar fluido. Então, esse acolhimento, o pai, o líder, o chefe, o professor, né? Muitos professores são importantes, né, na comunicação para a família de Nesse que papel, há né? algo diferente acontecendo com a criança, com o adolescente. Com o jovem. Muitos gestores conseguem observar isso no trabalho e podem chegar a ter uma conversa. Então, acolher no sentido de que, olha, observo que tem alguma coisa acontecendo com você, eu sinto que você não está da mesma forma que costumava ser. Não ignorar, né, Não Roberta? ignorar. Não ignorar. E não supor coisas, porque as pessoas podem supor assim, ela deve estar passando por algum problema. Sim, muitos de nós passamos. Terminou com o namoradinho, tá triste. Ou, sei lá, tá com uma grande responsabilidade por um projeto específico. Muito trabalho, muito trabalho. acúmulo. Isso são suposições, mas às vezes, quando você acolhe e diz, olha, eu observo que tem algo acontecendo. Se você quiser, a gente pode conversar sobre isso. Porque eu sinto que tem algo que está acontecendo e que talvez eu possa te ajudar. E se eu não puder te ajudar, alguém pode lhe ajudar. Pode. Né? Tem uma conversa franca nesse sentido, Exato. né? Uma abordagem clara. E eu vejo assim, Roberta, que existem alguns tabus que foram criados, né? Até em relação, por exemplo, a pessoa com depressão, com suicídio. Não sei se eu estou falando bobagem, eu queria que você pode falar tranquilamente, mas desculpa a expressão que eu vou usar, tá? Que é bem popular, mas eu sempre ouvi assim, cachorro que late não morde. A pessoa está falando que vai se matar, vai nada, vai se matar nada, tá falando. Você tá certíssimo. Cachorro que late não morde? Você está certíssimo, e esse é um dos tabus, né? Existem outros, mas sim, a pessoa que avisa pode vir a se matar e a pessoa que não avisa pode vir a se matar. Isso a gente não tem uma certeza. Infelizmente, eu acho que as pessoas, para tentarem dar conta da própria angústia, dessa imprevisibilidade, dessa falta de controle, porque a gente de fato não tem controle sobre a vida das pessoas, né, no sentido do que elas são capazes de fazer, nem para o bem, nem para o mal. Eu acho que elas tentam se confortar criando alguns tabus, e esse é um deles. Então isso não é uma coisa, então, assim, até para a gente orientar, né, para as pessoas que estão agora com a gente, pensar o seguinte: quando alguém fala isso, levar a sério. Eu entendo que algumas famílias vivenciam algumas coisas que são complexas, porque tem um limiar entre algumas questões psicopatológicas que as pessoas vivenciam, experimentam, como, por exemplo, se a pessoa é mais histriônica e ela faz ameaças frequentes e recorrentes. Isso acontece muito entre casais. A pessoa está sempre falando, sempre falando. Né? Como entre casais, às vezes acontece. Se você me deixar, eu me mato. Se eu souber que você me traiu, Exato. eu vou me matar. Agora, existem outras psicopatologias que podem estar acometendo essas pessoas, que fazem com que elas tentem chamar a atenção através de enunciarem, né, de anunciarem isso. Porém, não dá para pagar para ver. Entendi. Ninguém merece que se pague para ver isso, né? Porque pode ser que essa pessoa, inclusive, né, assim, no pensamento de chamar a atenção, pode ser que ela tente de fato. E a questão é que ela pode conseguir, né? É porque a pessoa, assim, ela chega num estágio como esse, é como você falou anteriormente, né? Ela vai dando alguns sinais. E às vezes a família não percebe, ninguém percebe, ou percebe e o pior, ignora. Né? Como você falou, tá passando por um problema, tá passando por uma... é a idade, é a aborrecência, né, que algumas pessoas usam, né? De forma muito errada, equivocada. E as pessoas vão querendo ter a tendência, Roberta, de minimizar, né? Minimizar o problema, né? Seja através da religião, né, minimizam o problema, sejam através do que é um namoradinho, porque é frescura, tal, acabam minimizando. Agora, o que leva uma pessoa ao suicídio, Roberta? O desespero, né? Essas pessoas que chegam a uma tentativa de suicídio e outras tantas que conseguem, né, a levar isso
à frente e conseguem realmente êxito, infelizmente, no que tentaram, elas estavam em franco sofrimento. Então, você que está aqui nos assistindo, né, que está dedicando aí seu precioso tempo a obter um pouquinho mais de conhecimento a esse respeito, né, a respeito desse tema. Eu pergunto para você, você já sentiu um grande desespero? Em algum momento da vida, por qualquer motivo que tenha sido, você já se sentiu desesperado? E não há problema nenhum em se sentir desesperado. Eu já senti determinados momentos de que eu tinha desespero. Só que o desespero, quando ele se encontra com a falta de esperança, essas pessoas podem caminhar para realmente pensarem que morrer é a única solução, não é a melhor. Ela quer morrer por quê? Então, ela não quer morrer, né? O que a gente observa e das pesquisas que a gente observa com pessoas que tentaram e não conseguiram, porque com essas a gente pode conversar, né? Os pesquisadores puderam conversar, todas elas se arrependeram em algum momento. Mas, por exemplo, as pessoas que eu não queria entrar em algum fato específico, porque eu acho que a ideia aqui não é... Lógico. Mas vamos supor, a pessoa tentou de alguma forma que em algum momento ela começou a se sentir mal em virtude da forma com que escolheu, porque é uma escolha nesse caso. Há um arrependimento. As pessoas se arrependem, Roberta? Então, porque uma vez eu ouvi falar uma coisa... refere ter se arrependido. Eu ouvi falar uma coisa de uma pessoa que tentou, também não vou falar a forma, que ela tentou se matar. E... nesse caminho em que, graças a Deus, ela não conseguiu, nesse trajeto que já havia feito, ela conta que ela se arrependeu de ter feito enquanto estava acontecendo no meio do caminho. E graças a Deus não morreu, né? E depois, eu sempre ouvi falar isso, que as pessoas que tentam, elas se arrependem. É um momento de desespero. De desespero. A tentativa de matar não é a si mesmo, ou a si mesma, mas sim a dor e ao desespero que está sentindo. Okay. É quase que como se fosse uma entidade à parte de mim que eu quisesse liquidar com essa parte. O problema é que o todo vai. Vai o todo. Eu me lembro, desculpa te cortar, eu me lembro que uma vez eu tive uma crise de cólica renal, cálculo renal. Dizem que dói muito. Dói muito. E eu me lembro que eu estava sendo socorrido e eu estava segurando na mão da minha esposa e eu falava assim para ela, eu preciso apagar. Eu preciso de alguma coisa para eu dormir, para eu parar de sentir essa dor. Lancinante. Na verdade, o que eu queria era me livrar da dor. Isso. Né? A única coisa que eu queria era me livrar da dor. É óbvio que eu estou traçando aqui mais ou menos um paralelo, simplificando, mas a pessoa, ela, quando ela pensa nesse momento, eu vou dar cabo da minha vida, talvez ela não perceba que o que ela quer é se livrar dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia grande que ela está vivendo. É isso? É isso. E porque chegou um momento em que ela não tem esperança de encontrar. Porque se hoje eu passar por algum momento muito delicado, de muito desespero, isso pode acontecer. Com qualquer pessoa. Com a estrutura que eu tenho hoje, né, com a experiência que eu tenho hoje de vida e com a rede que eu tenho de amparo, eu vou pedir ajuda. A gente está falando de pessoas que chegaram num momento em que elas perderam a esperança de conseguir serem ajudadas. Entendi. Entende a diferença? Entendi perfeitamente. E você citou essa sua experiência com relação aí à dor, né? Dor. Vamos lembrar que o corpo humano é perfeito, é muito interessante, né? Os mecanismos de sobrevivência. De defesa, né? De defesa, e nós temos muitos mecanismos de sobrevivência que a psicologia também empresta esse nome, homeostase, para a parte psicológica. Mas a gente tem isso é um nome muito usado na parte biológica, fisiológica. O corpo, ele tende ao equilíbrio. Ele sempre vai tender ao equilíbrio. Então, quando você dizia assim, eu preciso de algo que atenue, me apague para eu poder sobreviver. Essa é a experiência mais interessante do ser humano. A questão é que essas pessoas estão com uma sensação de que nada pode tirar essa dor de forma que ela retorne para essa nossa vida. E que não é uma verdade, né, Roberta? Se ela buscar ajuda, se ela buscar, ela vai... Porque assim, às vezes a gente tem Você falou uma coisa aqui agora, achei muito interessante, eu queria voltar nisso. Você usou uma palavra assim,
rede de apoio. Eu vejo, por exemplo, né, a igreja, ela é uma rede de apoio. Grande rede de apoio. É uma grande rede de apoio. Eu vejo, por exemplo, a família é a nossa rede de apoio. Também uma grande rede de apoio. E às vezes a pessoa não tem uma igreja, talvez alguém que esteja agora com a gente aqui, não pertença a uma igreja, não pertença a... tenha uma família talvez até com problema, uma família problemática, onde ela não tem amparo, mas isso não significa que ela não possa buscar essa rede de apoio, seja por um profissional de saúde, né, um psicólogo, um psiquiatra, seja ajuda de um amigo, de alguém, mas é importante. Você falou, né, desse garoto, o Maicon, de repente ele deu sinais. Não é que a família não o amava. Não, em absoluto. Né? Não que os amigos não o amavam. É que, na verdade, as pessoas, cada um vivendo a sua vida, eu acho que acabam não percebendo essa angústia gigantesca que algumas pessoas carregam. Porque eu percebo também que, de alguma forma, as pessoas acabam implodindo isso dentro delas. Ou eu estou errado? Eu acho que você está certo. E acho que tem uma coisa importante da gente lembrar. Primeiro de tudo, tem várias formas de rede de apoio. E tem também as pessoas que são, às vezes não tem um grande amigo, mas tem muitas pessoas empáticas no mundo. Perfeito, né? A gente falava um pouco isso. Estava falando antes, agora há pouco lá né? embaixo. De né? pessoas que foram beneficiadas por desconhecidos, mas que eram empáticos a algumas causas, algumas dores. Exatamente. Né? E a questão, e que a gente está falando aqui, é de quando a gente deduz, supõe, pressupõe de que o que a pessoa está vivendo é algo passageiro, transitório, e eu não levo adiante, eu não levo a cabo para entender exatamente o que está se passando. Não leva a sério. É que eu não queria ser rude no sentido de achar que as pessoas elas fazem isso não é maldade, não é maldade, mas a gente tem aquele, eu acho que é um mal, que a gente acha que vai dar tudo certo. Né? Vai dar tudo certo. Não, vai dar certo. Assim, o tempo cura tudo, deixa lá que daqui a pouco melhora. Quando pode agravar. Porque é uma doença, né? Assim, deixa eu explicar melhor, né? Que o suicídio é uma doença. A gente já tem comprovação de que de 90 até 95% dos casos de pessoas que tentaram suicídio ou conseguiram tinham uma doença psiquiátrica em curso não tratada. Ou não diagnosticada. Ou não diagnosticada, ou que estava diagnosticada, estava em tratamento, mas o tratamento, por algum motivo, não estava sendo eficaz o bastante. E isso também é importante, porque alguns familiares partem do pressuposto que a minha parte eu fiz. Já faz terapia, eu já pago terapia. Já paga terapia. Eu já levo ou encaminho ao psiquiatra e agora a pessoa tem que fazer a parte dela. A questão é que nós humanos, nós precisamos fazer parte, pertencimento. Por isso eu reitero que o acolhimento que você me deu no início, ele foi fundamental para que eu me sentisse parte dessa experiência, sendo que era uma coisa nova para mim, era o desconhecido para mim. Sim. Então, quando a gente pressupõe que o outro vai atravessar porque eu pus o barco... eu pus o barco aí na frente, você vai atravessar o rio. Às vezes a pessoa precisa de alguém que faça isso junto com ela, remando junto. Remando junto. Então, por exemplo, quando você identificar que tem alguém em franco sofrimento, numa desesperança muito grande, com muita sensação de que nada pode ajudar, essa pessoa, por exemplo, ela não pode ficar sozinha. Nossa, perfeito. Entendeu? Perfeito, uma das coisas que a gente vai falar aqui é que eu não queria perder essa deixa. Como ajudar uma pessoa que você observa que está... Então, mas essa era a pergunta que eu ia te fazer. A próxima, né? Como que a gente pode ajudar? Se eu observo que a pessoa está com... A gente chama isso de ideação suicida. Né? Ou ela fala, ou ela diz que pensa que isso seria uma saída, pensa que isso seria um alívio. A pessoa, de alguma forma, ela verbaliza? Algumas verbalizam claramente. Claramente, né? Outras referem assim, porque aí a gente já não pode dizer que é uma ideação, mas elas falam assim, olha, é que eu não tenho coragem, mas se eu pudesse, eu preferia morrer. Uau! Né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, e eu peço para que você não faça isso, né? Nos casos em que você está diante de uma pessoa que você observa que você está investigando, né? Você está conversando, que é quase uma investigação no sentido melhor da palavra. Sim. Você, quando me convidou, foi fazer, deixa eu investigar no que a Roberta pode contribuir. Exato. E no que ela não pode contribuir, tá tudo bem. É uma investigação nesse sentido. Quando você está nessa investigação, então vamos chamar assim, tente não falar coisas tais como, mas você tem tudo do bom e do melhor. Por que você ia querer morrer?
Olha quantas crianças não têm o que você tem. Porque não se trata de ser ingrato. Nossa, é uma olha, sutileza. eu fiquei aqui. Se você tocar nesse assunto, Roberta, é uma coisa tão maravilhosa, porque assim, às vezes, não é nem falta de empatia, nada disso, mas eu acho que assim, o olhar que a pessoa, o leigo, a pessoa que não tem conhecimento disso, ou que quer ajudar, tem a boa intenção, é o que todo mundo faz. Porque é o olhar de quem está saudável. É o olhar de quem está bem. Quem está com algum equilíbrio. E de certa forma isso agrava ainda mais para a pessoa que está do outro lado, né? Porque ela fala, olha, se a Roberta... Não sou compreendido. Exato. Se a Roberta está tentando me ajudar e eu não sou capaz de ver sob o prisma, sob o ângulo o qual ela está me apresentando... Realmente... É porque eu realmente não tenho o que fazer. Entendeu? Entendi. É tão profundo isso, Isso né? é muito sério, porque até para ajudar, eu tenho algumas coisas assim que eu falo, são muito simples, mas eu acho que são importantes, né? Quando a gente tem problema no carro, eu tenho um problema no carro, eu não tenho nenhuma noção. No passado até tinha, antigamente, quando tinha um Fusquinha, um pedaço de arame e um alicate arrumava. Hoje já não dá mais porque é tudo eletrônico. Então quando acontece alguma coisa... E aconteceu outro dia com meu filho. Meu filho, como todo filho, a fonte de apoio é o pai. Sim. Aí meu filho me liga e fala, pai, meu carro não está acontecendo isso, não está ligando, me ajuda. Eu falei, te ajudo. Você abre o porta-luva do carro, tem o documento, lá tem o cartão do seguro, liga para a seguradora, pega o carro, aciona, põe no guincho, leva até a concessionária. Ele, pai, mas... Eu falei, filho, eu não tenho noção do que você está pedindo de mecânica, por que o carro não está ligando? Sim. Então eu vou chegar e eu vou olhar, eu não sei. Então, às vezes a gente quer fuçar, a gente quer ajudar, mas não tem esse conhecimento, né? Então é importante a gente falar sobre isso para as pessoas que estão com a gente agora nesse bate-papo gostoso, para elas entenderem assim, que às vezes essa abordagem ela não vai ajudar. Isso, porque você está falando isso porque você tem referência e você tem recursos para lidar, né? E a gente às vezes se aborrece com algumas coisas, mas aí quando eu olho eu falo, olha só que bênção, meu conhecimento não tem sentido se eu não puder compartilhar, dividir. Transbordar ele, exatamente, né? Porque eu acho que é uma das poucas coisas que ao se dividir a gente multiplica. Exatamente. Não é? E é fabuloso. E aí, por mais assoberbada que eu tivesse, vamos supor, com determinadas coisas da vida, né? Você fala assim, olha, eu posso olhar sob o âmbito, sob o aspecto da oportunidade. Esse é um veículo de comunicação importante que chega na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. A hora que você clica no link, você vai poder ter acesso a isso. Então, isso é uma oportunidade, é um recurso que eu tenho para dizer, eu vou cumprir com as minhas obrigações, isso é bom, não é ruim. Mas se eu tiver em franco desespero, talvez um projeto novo como esse, uma proposta nova como essa, pudesse me trazer maior desespero. Entendi. É porque eu tô mais harmônica, né? Todo mundo está em busca de cura, nós não estamos prontos, não é? Sim, o tempo todo. Eu adorei o que eu li essa semana, que alguém dizia assim, deixa eu tentar lembrar, acho que foi o professor... Magaldi, não, foi o livro do Jean-Yves Leloup, que eu adoro, um psicólogo transpessoal, né, teólogo, e ele dizia assim, o ser humano não é perfeito. E é um livro muito legal que ele fala sobre os medos, ele usa o mito de Jonas para nos ajudar a pensar como atravessar esses medos todos que são humanos, né, do ponto de vista... Ter medo é humano, é humano, é da constituição do ser, porque ele pode ser protetor da vida, né? Protetivo. É quando o medo ele te domina. Né? Ele dizia, o ser humano é imperfeito, ponto. Mas ele é aperfeiçoável. Isso que é o mais bacana. Então, quando eu posso hoje olhar, então eu estou em busca de cura. Eu tenho minhas questões, né? Eu fiquei aqui ansiosa um pouco antes de começarmos, você me acolheu. Isso é legal de falar. Não importa que eu tenha 53 anos, formação há 30 anos. Uma experiência vasta, né? Porque... Tem todo o recurso, conteúdo para falar, sabe o que tem que falar, mas são frações de segundos do momento. Isso. E aí quando você me acolhe, você diz, mas eu tô com você nesse barco. As pessoas que estão ali, a gente agradece, estão conosco equipe, nesse barco, exato, né? E aí quando você faz isso, você me ajuda a atravessar. E eu digo, então eu sou capaz de me aperfeiçoar nisso, é isso? Eu não sou perfeita, mas eu posso me aperfeiçoar. Perfeito. E o que você está falando é fundamental. Me ajuda a lembrar o que você estava falando. Eu estava falando dessa questão de como a gente, às vezes, leigo. Eu sou leigo.
E aí eu mesmo sendo leigo, que o brasileiro ele é fuçador. Por exemplo, a gente vai viajar, você não sabe falar inglês. Aí a gente fala, olá, como vai? A gente faz o porque a gente acha que o cara vai entender porque você mudou. Faz o som do accent, né? Do sotaque e acha que tá falando inglês. Então assim, aí a gente acha que, porque a gente tem uma experiência, aquela tia que é muito boa, que fala, não tia, vai lá você quando chega lá você resolve tudo, vai lá e fala. Não, que aquela tia positivona, aquela... Graças a Deus que tem essa tia, mas às vezes essa abordagem não vai funcionar. E essa tia que às vezes chega e fala assim, ela resolve tudo, e ela fala assim, não, mas eu já passei por isso, e eu atravessei, e você vai atravessar. Depende, se a pessoa estiver passando por um problema psiquiátrico, ela precisa de ajuda psiquiátrica. E você falou uma coisa interessante, quando o seu filho falou, pai, me ajuda, você falou, ajudo. E você o lembrou de que ele tinha um recurso. Exatamente. Que na hora ele não lembrou. Exato. E porque ele tinha uma rede de apoio, uma referência que ele confiava. E foi fundamental, porque você não falou para ele assim, mas você é um homem feito, porque se você já dirige, você pelo menos já tem maioridade. Exato. Não lembrou que tinha dentro do porta-luvas um recurso. Não, você não foi dar uma... Lição de moral, né? Uma lição de moral. Exato, você disse, filho, faça isso que é o melhor que temos a fazer, você por você, e eu fico feliz porque você terá feito. E não estará vulnerável aí na rua. Exato. Porque vulnerabilidade todos temos, né? E a gente falava uma coisa na nossa conversa antes, né, de sentarmos aqui, que é, quando a gente tem um problema, sei lá, que a gente acha que está relacionado ao coração, a gente busca cardiologista. Quando a gente está com uma questão no rim, a gente fala, bom, preciso ir ao pronto-socorro, né, agora. Remediar agora. Exato, porque não posso ficar com essa dor, porque dor não é tratamento, né? Eu lembro por um tempo, não sei se ainda é, o slogan do Einstein era, dor não faz parte do tratamento. Porque quantas vezes nós já ouvimos que assim, doutor, eu tô com dor, faz parte. Não faz parte, né? Precisa adequar, às vezes, medicação, mudar a medicação, adequar, para atravessar aquele momento, aquele processo. Então, a gente tem já temos esse hábito de procurar um especialista para muitas coisas. Para cada área, né? Exato. A gente falava que quando uma pessoa está claramente num pico de hipertensão, e a gente consegue observar isso, porque a pessoa sente-se muito mal. Normalmente ela tem dor na cabeça, dor na nuca, ela tem sintomas físicos. A gente não fica falando para ela assim, não, faz o seguinte, senta aí, vamos esperar o seu corpo entrar em homeostase. Ele vai tentar, e ele vai tentar. Por isso que ele põe a pessoa para passar. Ele muda a fisiologia da pessoa para ela sentir-se mal. Justamente para que ela possa buscar ajuda. Exato. Se ela continuar no dia a dia, o que vai acontecer é que ela não vai buscar a ajuda necessária para entender o que está fazendo a pressão arterial alterar ao ponto de colocar o coração em risco. Perfeito. Né? Pelo contrário, o que a gente faz? Leva ao pronto atendimento, né? Ou algumas pessoas que já sabem, que já estão diagnosticadas, sabem que tem que colocar um remedinho embaixo da língua, que vai restabelecer naquele momento, e aí ela vai ter que procurar o especialista novamente para fazer uma adequação, porque aquele remedinho embaixo da língua, ele também é um socorro. Uhum. Porém, infelizmente, acho que a gente está vivendo algo que a gente vivia na infância. Era mais difícil se procurar médico quando eu era criança. Hoje eu vejo que as pessoas têm uma consciência de prevenção muito maior do que existia antes, né? E a gente tem muito mais acesso à saúde do que tínhamos também, né? Hoje nós temos o SUS, que é um modelo. Tem questões importantíssimas, mas agora, é um modelo. Agora eu não sei se desculpa te cortar, mas assim, agora eu não sei se é uma impressão minha. Uhum. Se você tem essa impressão. Mas quando se diz respeito a essas questões emocionais, as pessoas meio que não buscam nesse... Porque, por exemplo, às vezes é necessário tomar um medicamento. Sim. Sim ou não? Sim. É necessário. É necessário. E aí, por exemplo, eu vou te trazer agora para o viés de dentro da igreja, né? O que acontece? Já aconteceu comigo. A pessoa chega e fala assim, estou tomando um medicamento, não vou tomar mais. E aí eu tenho muito cuidado, eu falo, por quê? Porque eu não vou tomar, porque aquele médico, porque o remédio não está fazendo efeito e tal. Porque a pessoa, ela espera que eu diga, não, você vai orar, não toma mais o remédio. E eu nunca faço isso. Não. Que bênção. Porque isso é um prejuízo terrível. Né? E eu vejo que, infelizmente, isso pode acontecer no meio evangélico. Em qualquer meio, querido, em qualquer
Em outros lugares também. Qualquer coisa ligada à espiritualidade, qualquer agremiação, em qualquer lugar, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, que eu acho um erro. Até porque se a pessoa tem que tomar um medicamento, como eu falei, eu estava com dor, eu orei. Não que eu, Senhor, tire isso de mim, tire isso de mim. Agora, tire isso de mim e me leva para o hospital porque eu vou tomar uma injeção na veia e vai passar. É o chamado tem que remediar. E eu acho que hoje, assim, muitas pessoas precisam do medicamento. Só que aí há um tabu em cima disso. Quem toma remédio é louco, você vai no psiquiatra porque... Desculpa a expressão, mas a gente tem que ser claro com quem está assistindo. Né? É um bate-papo. Sim. Assim, quem toma remédio é louco, vai no psiquiatra é porque tá doido. Você não tá doido para ir no psiquiatra. Você não precisa estar doido para tomar remédio. Doutora, como é que é isso? Então, é necessário ou não é? É necessário em alguns casos. Em determinados casos, se a pessoa usar da forma correta é conforme a prescrição de um bom médico psiquiatra, pelo tempo determinado, que é conversado. O psiquiatra ele não determina aleatoriamente, é conversado. Como é que você se sente? Você já se sente exuberante como se sentia antes? Porque isso é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. Quando você retorna ao seu psiquiatra, você tem que dizer para ele se você já se sente tão bem quanto se sentira em algum momento da vida e que foi isso que você foi perdendo. Porque também as pessoas estão acostumadas, quando chegam a procurar psiquiatra, quando elas conseguem atravessar o medo e o preconceito de procurarem um médico psiquiatra, elas tendem a ficar aliviadas logo que começam, porque sim, se elas forem diagnosticadas corretamente. Me lembra de falar sobre diagnóstico, porque é muito delicado e é diferente de diagnóstico diferencial com doenças físicas, que você pode usar, por exemplo, exame laboratorial, exames de imagem. Psiquiatria não é uma ciência exata. Não é ciência exata, né? Não vai fazer um exame e vai estar com essa questão aqui, você está assim por isso, né? Exato, e nós precisamos de levantar várias hipóteses diagnósticas, tanto que eu encaminho para o psiquiatra, normalmente eu gosto muito de alguns especificamente, tem um que eu admiro muito, é um grande parceiro de trabalho, que ele é psiquiatra, alopata e homeopata. Então, eu normalmente falo, olha, eu estou encaminhando fulano, a hipótese ou as hipóteses diagnósticas que eu tenho são essas e essas. Se quiser dar o nome dele, pode dar, viu, doutora? Não tem Dr. Vladimir Freitas, ele é um excelente psiquiatra em São Paulo, é um grande parceiro de trabalho meu e do meu marido, e é alguém que eu admiro muito como pessoa, né, e como profissional. Então, quando eu levanto algumas hipóteses, e por que algumas? Porque tem algumas nuances entre uma coisa e outra. Tem algumas doenças psiquiátricas que demoram até ano ou mais de um ano para você fechar o diagnóstico. Perfeito. Tá? O transtorno de humor bipolar, por exemplo, que aliás é uma das causas que leva ao suicídio, pode levar, né, desculpe, ao suicídio, demora às vezes mais de um ano, porque ele lembra, em alguns aspectos, outras questões. Queria falar de uma coisa, só para não esquecer, de algo que acontece que a gente não deve fazer, e porque quem tiver propensão, por exemplo, ao transtorno de humor bipolar pode incorrer nisso sem saber. Tomar o remédio da vizinha. Gente, isso acontece muito mais. Isso é terrível. Muito mais do que se possa imaginar. É terrível. Não sabe o que é? Porque eu tomei tal coisa, fiquei bem. E o meu sobrou, ou assim, pega o meu, depois, quando você for ao médico, você... Então, ele dá uma receita, aí você me devolve. Aí olha, vamos lá. Existe a depressão maior, que a pessoa apresenta lá certos sinais e sintomas, e não tem mais prazer nas coisas que tinha antes, isso é muito importante lembrar. Sono está alterado, né? E lembrar também... Mas ou seja, a pessoa tinha coisas que ela amava fazer... Ela perde o prazer. Ela pode perder o prazer de comer pizza com a família. Ela assim, eu não tenho... O esporte que ela amava, ela deixa de... Ela fala assim, ó, tentei comprar um carro X que eu queria muito. A hora que eu comprei, não senti nada. Nem no momento, porque tem coisas que você, materiais, que você fala, putz, entendi que eu vou ter que buscar em outro lugar, porque não é aqui. Tudo bem, isso acontece conosco, é saudável, né? Que é quando a gente começa a aprofundar em várias outras coisas. Sim. Mas é mais do que isso, é assim, não senti nada, né? Casei, achei que ia me sentir super bem, eu não senti nada. Né? Grandes emoções, ou que seriam grandes emoções, não são grandes emoções. Então, quando a gente... aí tem a questão do sono, tem algumas outras coisas que, vamos supor, a pessoa está preenchendo critérios diagnósticos para depressão maior. A questão é que, se a pessoa for
tiver propensão, ou casos na família, de transtorno de humor bipolar, por exemplo, ou afetivo bipolar, a gente encontra dos 2 jeitos, porque tem segundo DSM-4, 5 agora, ou CID-10. Se a pessoa tiver propensão, os quadros de depressão, bipolaridade, é quando a pessoa ela fica oscilando entre ficar deprimida, imagina uma régua, no 0, e no 30 ela fica em mania, ou ela fica em euforia. Então ela tem propensão a comprar mais, gastar mais, fazer mais sexo, e até num nível de promiscuidade, porque fica numa exacerbação que... Uma compulsão. Exato, desconectado, né, da questão afetiva, que é uma coisa muito normal no ser humano, mas quando fica desconectado disso, ela pode ficar mais propensa a perigos. Então ela não, sei lá, ela já até podia gostar de paraquedismo, mas ela cisma que ela não precisa checar ou ter tantas né, seguranças. Né? Então, o que acontece assim, se ela tiver propensão, e uma das questões pode ser uma propensão genética, e ela tomar um antidepressivo, olha que complexo. Uau, o que o antidepressivo faz? Tira do 0, vai tirar da depressão. Exatamente. E pode jogar onde? Na mania. E aí nós estamos fazendo um grande desserviço. Exatamente. Por quê? Depois que a pessoa tiver o primeiro episódio, talvez a gente não consiga... É como uma droga que vai levar ela no pico máximo. É como se ela desencadeasse uma coisa que ela estava com... Podia estar latente. Não é que ela não ia desencadear nunca, mas provavelmente... Não daquela forma, num pico, né? Exato. E talvez não trazendo tantos problemas para a própria vida. Muitas pessoas acabam estourando o cartão de crédito, contraindo dívidas homéricas. E a gente que trabalha com saúde mental há muitos anos, como eu e meu marido, a gente já teve episódio de pessoas que compraram imóveis no exterior. Uau. Né, em função de estarem aí em uma mania. E existe o que a gente chama de hipomania, que é uma coisa aparentemente mais leve, mas que você sente que a pessoa não está é empolgante, algumas coisas são muito empolgantes, mas quando você percebe que tem uma coisa meio fora da órbita. Rô, então qual seria o tratamento para as pessoas que têm essa propensão? Estabilizador de humor. Que tenderia, usando a metáfora da régua, trazer a pessoa ao meio... 15, né? Isso, meio lá, meio cá, meio 12, meio 16. Sei lá. Então, são cuidados que... E eu sempre falo para a pessoa, quando eu vou indicar, olha, pergunta na sua família, você vai ao psiquiatra? Se tem alguém, tem alguém que sim, fez compras homéricas na família, tinha casos de promiscuidade, você lá... Porque normalmente em famílias, inclusive as mais simples, que não tiveram... né, acesso, recurso, né? Recurso mesmo a tratamento mental. Até porque, se a gente for pensar em termos de psicofármaco, faz muito pouco tempo que nós temos os psicofármacos. Pouco tempo, de verdade, né? Agora, essa questão, você fala, né, do medicamento, faz pouco tempo. É tabu? Ou o medicamento, com o tempo, ele pode agravar de forma cognitiva, ele pode afetar... Eu sei que tem medicamentos que podem, outros não. Uhum. Como você falou, se o indivíduo vai lá e pega o remédio da tia, a propensão dele ter um problema é grande. Se o psiquiatra dá uma dosagem, ou ele exagera, ou ele faz menos... Assim, o medicamento, ele... Uma palavra, me perdoa usar ela, mas assim, é um mal necessário, né? Usar essa forma, acho que é um bem quando bem, né, utilizado. Que a gente fala assim... vou usar essa palavra, acho que é melhor do que a minha. É um bem necessário, quando, tipo, né? Quando bem empregado e vai gerar um benefício. Exato. Porém, ele pode... É um tabu ou medicamento? Porque eu sei que você é especialista também nessa área de medicamento, né? Isso, uma das especializações que a gente fez, eu e o Ivan também, é em tratamento de dependências químicas e não químicas, né? Pelo PROAD, pela Unifesp. E as pessoas... Comumente elas falam para mim, mas remédio psiquiátrico causa dependência. Então, a única classe de medicação psiquiátrica que pode causar dependência química é a classe dos benzodiazepínicos. Aí eu não sei se pode falar nome de fantasia de remédio. Eu não sei, acho que... Não, os benzodiazepínicos, né? São tarja preta. Tarja preta, depende, vai falar, alguém toma, vai falar, então não vou tomar mais. Isso, não faça isso. E pode, vou parar o remédio hoje, pode? Não faça tem que haver isso. Um desmame. Exato, vamos falar disso também.
Mas assim, os tarja preta, eles, por sua composição, por sua forma de ação, eles podem causar dependência química. Porém, depende, não é para todas as pessoas e depende do uso, principalmente do mau uso. Né? Eu conheço pessoas que são dependentes de remédios para dor de cabeça porque tem enxaqueca recorrente, crônica, e não buscam tratamento adequado. Aliás, tem várias pessoas que se beneficiam de tratamento para enxaqueca com antidepressivos qualificadamente e tem benefícios maravilhosos. Tem antidepressivo para tratamento de dieta. Tem vários. Né? Para parar de fumar. Várias pessoas que se conscientizam, querem parar. Eu falo, não faça, não torne isso mais complicado do que já é. Parar de fumar é um desafio. Né? Eu nunca fumei, mas eu tenho certeza que é um desafio. É um companheiro, é uma coisa que as pessoas... É uma atenuante da pessoa, uma fuga para ela, não escape. Importantíssimo. Eu sempre gosto de pensar para mostrar que ninguém tem telhado de inquebrável, né? Todo mundo tem de vidro. Então, quando eu penso na dificuldade de parar de fumar, de parar de usar qualquer substância, eu lembro da minha dificuldade ou das minhas dificuldades, da necessidade que eu tenho de dialogar com a minha alimentação. Porque quando eu olho isso, eu humanizo isso em mim e no outro. E eu paro de julgar. Né? Porque quando eu julgo é porque falta alguma coisa em mim. É verdade. Mas é muito mais fácil falar de você, né, Ricardo? Porque você... tá com dificuldade. Eu não, né? Então é muito mais fácil falar do outro. Uma forma de camuflar. A frase... minhas frases populares, né? O macaco, ele senta em cima do rabinho dele e... Exato. Né? Então, quando eu faço isso, eu falo, Roberta, olha... Quando você tem vontade de tomar refrigerante, e eu tenho, às vezes, eu falo, mas qual o benefício que isso me traz? Mas eu posso escolher uma outra coisa? Depois eu chego à conclusão que água é o que eu estava precisando mesmo. Né? E não é que eu nunca possa tomar um refrigerante, que isso é um outro radicalismo que também pode adoecer. Todo radicalismo... Mas, quando eu faço esse diálogo, eu falo, puxa, se fosse um cigarro, seria tão difícil quanto, ou eu posso me colocar no lugar empaticamente de alguém de que está nessa jornada. Sim. Então vamos lá, a gente estava falando dos remédios que podem causar dependência. Agora olha que existem alguns paradoxos interessantes, que é assim, embora os benzo possam causar dependência química, para quem inicia um tratamento para alcoolismo, por exemplo, que aliás é uma questão importantíssima de saúde pública, e se você quiser a gente pode sentar um dia bacana, gostoso aqui. Muitos assuntos a gente vai vir tratar aqui. Conversar. Você vai se acostumar com essa mesa. Nossa, vai ser um prazer enorme compartilhar com quem tiver vontade de escutar a gente. O protocolo inicial para o tratamento de dependência, de alcoolismo propriamente, é a introdução de benzodiazepínico na dose certa, que o médico tem lá o protocolo, porque depende da altura e do peso do paciente e depende da gravidade do caso, associado a outras medicações. Perfeito. Então, ele é fantástico, de verdade. Para quem tem e já passou por alguma crise de ataque de pânico, quando a pessoa tem hipertensão, ela está lá num pico hipertensivo. Medicamento. Quando ela chega no pronto-socorro... Primeira coisa, medicamento. Benzodiazepínico na veia. Exato. Porque, de verdade, ele deprime o sistema nervoso central, ele desacelera, deprime no sentido de desacelerar o sistema nervoso que está descompensado. Tipo, pensa em motor acelerado. Travou lá o cabo. O carro travou. Tem que desacelerar, tem que desconectar aquilo. Porque o que faz a pressão arterial ficar alterada é uma descompensação física muito proveniente do emocional. A gente pode falar disso um dia que é muito legal. É que o emocional ele afeta o humor, ele afeta a saúde física, gera doenças terríveis, né? Sim, o assunto é muito vasto. Por isso que eu vou até tentar a gente voltar, que você falou agora há pouco da questão da bipolaridade. Existe alguma, por exemplo, a bipolaridade, ela pode desencadear uma tentativa de suicídio? Pode. Tem aqui, inclusive, se você me permite, pode falar. E como que a gente identifica? Porque assim, tem gente que tem mudanças de humor, mas não necessariamente tem a bipolaridade, né? Tem gente que fala assim, fulano é bipolar. Fulano é bipolar porque tem hora que tá assim, tem hora que tá de um jeito, tem hora que tá do outro. E é fácil, assim, de diagnosticar? Não, é bem complexo, né?
E a gente costuma dizer que tem um espectro. Daí eu acho que uma boa, assim, metáfora que a gente pode usar, que a gente usa também para outras coisas, mas, por exemplo, imagina essa régua agora, ao invés de números, ela tem cor. Ela vai do branco ao vermelho. Só que o que equivaleria a cada número é a mistura deste branco com este vermelho. O que vai dar vários tons de rosa. Então, essas nuances a gente chama de espectro. Ou seja, dentro do branco e do vermelho, tem vários níveis, você nuances, consegue... isso, dessa experiência de ciclar. A gente chama ciclar entre um humor deprimido ou um humor maníaco ou eufórico. Tem algo que é um pouco mais sutil, porém não muito diferente em termos de dificuldade de conviver com alguém, que é quando a pessoa é ciclotímica. Ela cicla entre uma hipomania ou uma mania e uma depressão, mas num nível que as pessoas consideram que ela tem um temperamento forte. Isso também é uma outra coisa que dá uma série inteira para conversar. É muito complexo, né? E a gente vê que às vezes a gente, por falta de conhecimento, acaba minimizando tudo, né? Uma pessoa, a própria depressão, ela tem níveis de depressão. Sim. Mas qualquer tipo de depressão, ela precisa ser cuidada justamente para que ela não se torne um nível grave, crônico de depressão, né? E aí, as pessoas às vezes, elas tentam por si mesmas, né? E é muito bom quando isso acontece, ela consegue ressignificar aquilo, é um ajuste. Porque até uma tristeza pela uma dor, a perca de um ente, de um animalzinho querido, de alguma coisa, gera uma tristeza que é uma espécie de depressão, porque você está sentindo aquilo. Agora, passou do limite da tristeza e aquilo vai se tornando uma coisa recorrente, automaticamente a gente já tem que cuidar disso como uma questão de depressão, né? E assim, não é importante em casos como esse. Eu identifiquei alguma alteração. Eu quero bater nessa tecla. Tem que buscar ajuda? Tem que buscar ajuda. A gente não exige, ninguém precisa ter esse conhecimento que eu tenho, que você tem, porque você também atende algumas pessoas num nível tão específico quanto a gente tem. Mas a gente precisa entender que, na dúvida, ou na dúvida, procure ajuda especializada. Agora, internet é uma boa fonte? Ou é perigoso? Então, uma das coisas que eu preparei aqui para falar, e que bom que você falou nisso, que eu lembrei, é que esse tipo de trabalho que você realiza, ele é muito importante, porque o Mário Sérgio Cortella, que é educador, é filósofo, né, é uma referência pra gente em várias coisas. Ele tem um livro que ele fez em parceria com o Gilberto de Menstein, que é jornalista, que infelizmente já fez a passagem, já voltou para a fonte primordial, mas fez um trabalho importante na área de educação também. Eles têm um livro que chama Era da Curadoria. Né? O que importa é saber o que importa. E eu lembrei disso porque eu acho que a internet pode ajudar muito e você pode começar, se você tiver muita dúvida, por ali. Mas não ficar restrita àquilo. Perfeito. Porque existem muitas coisas escritas copiadas de outra fonte que não foi verificada. Perfeito. Tem inclusive, e como eu gosto muito de pesquisar e eu gosto muito de buscar artigos científicos para embasar o que eu falo, quando eu trabalho com empresas ou quando eu vou dar palestra, coisa assim, eu descobri que tem uma forma, eu não sei fazer isso, óbvio, mas tem uma forma de colocar uma espécie de uma quase que de um final do link, como se desse credibilidade e fosse, por exemplo, de uma grande universidade renomada. Perfeito. É que eu não vou saber explicar, porque a tecnicamente eu não sei. A pessoa pega aquilo ali e coloca... Ela faz, no final ela pega um pequeno trecho e ela bota a fonte daquele pequeno trecho, mas você vai atribuir a todo o material como se fosse aquela fonte. Então você acha assim, por exemplo, eu como venho lá da experiência da Unifesp, eu confio. Eu tem algumas questões, por exemplo, quando eu quero pesquisar as coisas sobre dependência química, tem alguns professores doutores que eu confio muito, porque eu convivi com eles. Você vai buscar essa fonte. Normalmente eu sei o nome de algumas pessoas, eu busco até pelo nome das pessoas. Mas, e sei que quando tem a referência, né, da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, eu costumo... Da credibilidade. Né? E as pessoas sabem disso. Então, existe uma forma que eu não vou saber explicar, porque tecnicamente eu não saberia, mas de
criar esse efeito confundidor. Em pesquisa científica a gente chama de efeito confundidor. Isso acaba acontecendo muito. E que é diferente, vamos supor, se você for, sei lá, num site sagrado ou de respeito, que a pessoa fala assim, olha, este texto eu retirei. Este artigo Isso, eu escrevi baseada no artigo da Unifesp, do professor Dr. Tal, que é muito legal. Essas pessoas produzem conhecimento para que a gente se aproveite, né? E possa se beneficiar e ajudar pessoas com isso. A questão é que não. Nesses casos, são sei lá, lugares que sabem que pessoas que vão procurar... porque tem essa questão de procura, algoritmo e tudo mais, Sim. e eles vão ter benefícios de uma procura. Se beneficiar com aquela procura, com a visualização. Exato. Então, cria um material, às vezes até mesmo apelativo, que vai gerando uma certa angústia para a pessoa, né? Vai jogando ali alguma isca, né? Pegando alguns gatilhos mentais que a pessoa que tem determinados tipos de problema tem, Isso. e ela vai buscar aquele conteúdo... E a gente não tá pegando o conteúdo errado. E aí, uma coisa também que eu percebo... Deixa eu só falar uma coisinha, desculpa, Ricardo. Lógico, só que eu não queria perder e eu tenho medo de perder. Porque tá dentro disso, da procura na internet ou nos meios de comunicação, nos meios das redes sociais. Eu já estive, como psicóloga, fui convidada a participar de um grupo numa das redes sociais mais populares e lá se falava muito sobre ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade e tal. Eu fiquei impressionada, mas era um lugar aberto para pessoas em geral. Eu fiquei impressionada com o número de pessoas que mostram seu desespero, tentando buscar ajuda num lugar que é uma rede de relacionamento. Quando eu olho para aquilo, de verdade, eu sinto compaixão, porque eu sinto que elas não estão encontrando em outros lugares, e lá não é o lugar, porque lá não tinha como nós abordarmos pessoas. Isso é o desespero, né, Roberta? A pessoa, ela quer se agarrar então não faça isso, uma tábua de salvação, né? E uma coisa que eu vejo assim, eu tento fazer algumas pesquisas, não sei se você pode me ajudar nesse sentido. É muito antiga a última pesquisa de... Quantas pessoas elas dão cabo da própria vida no mundo? Uhum. Não sei se você pode falar sobre isso, tem essa informação. Quantas pessoas dão cabo a cada tempo e tal? E a pesquisa ela é muito antiga, e nesse inteirinho acho que tem muita gente... Não sei se isso já piorou, se tem muita gente morrendo, e a gente não tem informação correta ou os meios corretos para poder ajudar muitas pessoas. Você vê, o desespero tá indo para a internet para pedir ajuda para qualquer pessoa, para falar o assunto com qualquer pessoa, que às vezes tem alguém ali que vai falar e a pessoa vai acatar aquilo. Aí um desesperado eu vi dando informação conselho para outro desesperado. Errônea, informação errônea para a pessoa. E uma pessoa em desespero, eu costumo dizer assim, uma pessoa em desespero, ela age desesperadamente, né? Aí dois desesperados juntos, um tentando ajudar o outro, quer dizer, é um acúmulo de desespero. Aí, não quero esquecer só de voltar para isso aí, mas eu lembro sempre da máxima quando você vê alguém se afogando. Não adianta você chegar bem perto. Você precisa jogar algo a corda. Ao que a pessoa possa se agarrar seguramente, sem levar você junto. Perfeito. Né? Então, só pra gente, eu acho que amarrar isso se você estiver passando por um grande desespero, você pode procurar alguma coisa inicialmente, e não deixe de fazer isso na sua rede de proteção. Perfeito. Você tem um líder religioso que você confia, ou uma agremiação, você faz parte, você joga alguma coisa, ou você faz uma academia. Tem um amigo que já passou por um bom psiquiatra. Pegue uma orientação de alguém conhecido. Um médico, você tem um clínico geral de sua confiança. Exato, vai nele. Peça para ele te indicar. Você fala, olha, doutor, eu vim aqui, eu tô com coisas específicas, você pode me encaminhar, por favor? Não siga fazendo coisas aleatórias, até porque isso, no caso, se tratando de sistema nervoso, né, de neurotransmissores, tomar medicação num curto espaço de tempo, bombardeando, porque precisa de 20 a 30 dias para começar a fazer efeito. Então, se você começa a fazer uso de algumas coisas, e fitoterápico também, eu adoro fitoterapia, eu faço uso por indicação de medicina ortomolecular, integrativa, ortomolecular, e elas são capazes de ajudar, inclusive, na parte neurocognitiva. Sim. E são ótimas, se usadas com parcimônia, sob indicação e para o determinado caso corretamente. Senão você pode ter um grande problema. Agora, essa questão dos dados hoje... desculpe, obrigada. Eles são atuais? Hoje, assim...
quantas pessoas, não sei se você tem esses dados, obviamente, senão não tem problema nenhum. Mas quantas pessoas hoje, por dia, ou por hora, ou por minuto, eu não sei, tentam dar cabo da própria vida? Então, são dados de bastante tempo atrás, pelo seguinte sentido: a Organização Mundial da Saúde, ela tem determinadas áreas de interesse, né? Não é só de interesse, de pesquisa. E elas fazem, e é uma pesquisa feita ao redor do mundo, porque ela quer entender como é que a população em geral. A última que eu vi, salvo engano, acho que é de 2012. 2012, eu acho que tem alguma coisa também em 2014, né? Tá. Então, 2012, 2014. Então, o que acontece? Demora muito para se colher dados através das grandes universidades, principalmente. E vamos pensar no seguinte, ó. O Brasil, ele tem dimensões continentais. Sim. Tá? A nossa contribuição em termos de pesquisa científica, ela é complexa por N fatores. Sim. Nós temos... Desinformação, não chega... A migração interna é muito grande. Então, por exemplo, na Grande São Paulo, né, nós estamos em Itanhaém, mas na Grande São Paulo nós temos muitos imigrantes nordestinos. Um exemplo. Culturalmente, é um país completamente diferente, sim. Tá? Vamos pensar assim. E quando a pessoa sai do logradouro lá de onde ela veio, de onde ela nasceu, da terra natal, em termos de pesquisa científica, ou se ela começa um tratamento em São Paulo, como muitos começaram conosco no PROAD na época, Unifesp, quando ela resolve retornar para a terra natal, é uma amostra, é um número, é uma pessoa importante que a gente perde. Entendi. Então, por exemplo, é muito mais comum conseguirmos dados mais fidedignos em países como a Noruega, países pequenos, menores. em que, na Bélgica, sei lá, e países em que a pessoa consegue ser rastreada, no melhor sentido da palavra, do início ao fim, de quando nasce, e ela é acompanhada pelo sistema médico até morrer. Tá? Em alguns casos, alguns países investem em algo que é muito interessante, que é em autópsia, para saber assim, se a gente abrir o cérebro dessa pessoa, o que mais a gente pode conhecer acerca deste bebê que a gente acompanhou a mãe no pré-natal? Porque tem algumas coisas, psicotrauma, por exemplo, a gente entende que tem coisas que acontecem no ventre materno. Sim. E que tem ligação direta associação com psicopatologia, né? Por exemplo. Associação direta. Então vamos, por que essas pesquisas demoram tanto tempo? Não é nem por falta de vontade política ou vontade médica, mas por uma questão de dimensão. E eu vejo um outro problema também, né? É o preconceito, porque assim, a gente acaba sabendo de casos que alguém dá cabo da vida com medicamento, a família não fala nada. Faleceu, passou mal, foi alguma coisa. E a pessoa não quer divulgar aquilo como um dado porque ela quer de alguma forma, acha que é vergonhoso para a família, ela quer camuflar, ela quer esconder, ou ela quer de alguma forma guardar a integridade da pessoa, né, enquanto teve vida, para que a pessoa não seja, a pessoa fez isso, tinha tudo e fez isso. Então tem também essa questão da família, às vezes cria uma bolha para esconder, às vezes. Então, assim, é muito vasto os problemas que a gente tem para obter esse tipo de informação de forma precisa. Mas hoje, não sei se você tem essa informação, quantas pessoas em média... Eu vou olhar minha cola aqui, tá? Você tem aí? Eu tenho, pode procurar. Então vamos lá, no relatório de em 2014... A OMS, foi em 2014? Ela lançou um importante documento, né? Tem aqui o nome dele, etc. Então, assim, ela tinha lá dados que, assim, 804 mil pessoas se suicidaram ao redor do mundo. 804? 4 mil pessoas se suicidaram ao redor do mundo. Isso equivale a dizer que lá, naquele momento, naquele ano, 2.200 pessoas tiraram a própria vida. Só naquele ano. No intervalo médio de 40 segundos. 40 segundos? A cada 40 segundos alguém tirava a própria vida. Meu Deus. Enquanto a gente está aqui conversando... Nós estamos quanto tempo aqui? 1 hora e 3 minutos. 1 hora. Se você dividir 1 hora... Meu Deus, quanto... Então o que a gente está falando aqui é fundamental. Eu acho que hoje ainda está muito pior. E me lembra de falar, eu vou continuar com os dados porque eu acho que vale a pena, isso é um dado importante. Eu queria falar um pouco sobre a escravidão da felicidade e da família Doriana,
Que aí eu não posso falar que eu não observei, não percebi. Ou eu tentei tudo que eu podia e às vezes ainda... Família Doriana. Aquela família do comercial. Família do comercial, desculpa. Não, desculpa. É que virou um jargão, né? Não, sim, a família feliz. A família feliz que não tem problemas, né? E que não, assim, a psicóloga que não fica ansiosa, né? Então você acha, mas a internet hoje não contribuiu muito para isso? Acho a que gente vê a vida do outro, parece... outro dia eu tava num restaurante, eu e a minha esposa e as crianças. E o casal tava lá em pé de guerra, brigando, não sei o que lá, brigando, e estavam discutindo. E minha esposa é muito curiosa, né? Ela ficava olhando, e eu já, quando sou muito curioso, eu ponho só o ouvido, né? Você é um cavalheiro, né? Eu ponho só o ouvido, assim. Esse meu viés mineiro, com baiano, com paulista, eu sou curioso. Oi? Em uma hora, 150 pessoas dando cabo da vida, gente. É muita coisa. É muita coisa isso. Então o que a gente está falando Aí a gente tava no restaurante, e a família lá, o casal brigando, de repente chegou a comida. Puseram na mesa, aí eles viraram, estavam brigando, eles pararam, bateram uma foto e postaram. Ou seja, na postagem é a família perfeita. Isso. Mas na realidade a gente via que não é. Então, quantos casos, né? Assim, o negócio é muito amplo. É tão amplo, porque a começar por mim. Eu acho sempre bacana começar por mim, né? Porque aí eu não estou falando do outro, eu não estou julgando simplesmente. Sim. Não é gostoso estar em situação de vulnerabilidade. É desconfortável. É desconfortável. E por que é desconfortável? Porque o corpo humano é tão brilhante, tão maravilhoso, tão perfeito nesse sentido de buscas de aprimoramento. Porque corpo e alma é uma coisa só. Exato. A gente didaticamente dividiu psicologia, da parte, sei lá, da medicina em geral, por uma questão didática, porque não dava para estudar tudo o tempo todo. Mas a gente perdeu muito nisso, por isso eu gosto muito das abordagens que tentam reintegrar isso. Então, a gente está dizendo que... me ajuda, que agora eu perdi. Eu fui abrindo janela que nem o Windows. Foi abrindo. Eu fui abrindo janela que nem o Windows. Gostei dessa. Ajuda a gente aí. Você estava falando da questão, você contou um testemunho do que aconteceu. A pessoa aparentou uma coisa na rede social. Não é gostoso ficar vulnerável. Vulnerável. Essa vulnerabilidade, ela é ruim. Me deu um quente, me subiu um calor. Porque ninguém quer. A gente quer estar no controle. Zona de conforto. Quer fazer o melhor. Zona de conforto. Essa que é a questão. Então, quando a gente se depara com alguma coisa que foge assim do controle, tira a gente do nosso controle. Não quer expor essa questão. Entendi. E é natural. Só que o corpo faz isso, a alma faz isso, a psique faz isso, porque ela diz, vai em busca de ajuda para se aprimorar. É o nosso ego, o nosso filtro? Ou não entra? O ego, ele não quer mostrar muito. Não porque quer mostrar a vulnerabilidade, ele quer ficar né? bem na fita. Só que ele é super importante, né? Porque é o filtro, né? Ele é estruturante. Se eu não estou psicótica, nem você, nem ninguém aqui nessa sala, é porque nós conseguimos um entorno... É só para explicar que ego não é a pessoa que tem um ego inflado, né? A gente não está falando... ego inflado é um ego inflado. É um ego, mas não é nesse sentido que nós estamos falando. Né? A gente está falando da estrutura psíquica, que é muito importante, que é o ego, que ele, de fato, ele quer... É um sistema de proteção, ele quer filtro, se manter né? íntegro, né? Então, mostrar vulnerabilidade não é uma coisa confortável para ninguém. E... quando a gente se depara com essas questões, a gente quer criar algum mecanismo para não transparecer. Não passar por isso. Né? E o que é complicado? Quando é uma cultura que não permite isso. Por quê? Uma pessoa, como é que eu vou ficar bem na fita? Como é que eu vou ser respeitada como psicóloga, neuropsicóloga, etc., se eu mostrar tanta vulnerabilidade? Entendi. Essa cultura, ela faz muito mal pra gente. Porque ela cria esses embaraços. Mas uma coisa que eu acho muito bacana em você, Roberta, é sempre quando você vai falar de alguma coisa, você se coloca... Olha, eu senti isso. Eu também sou muito assim, sabe? Eu passei por tal coisa. Não, eu fiquei com receio disso. Porque é importante a gente mostrar a nossa vulnerabilidade também, para as pessoas entenderem que do outro lado há um ser humano, né? Porque às vezes eu, como pastor, como à frente de uma igreja... As pessoas acham que a gente não tem problema, que a gente é um homem de ferro, que é o super-homem, quando na verdade não. Não é isso. Eu também me entristeço,
Eu também tenho os meus dias que eu não tenho vontade de sair da cama. Eu também tenho os meus momentos assim que eu estou chateado com alguma coisa que me fizeram. Sim. Porque é óbvio, nós somos humanos, nós temos uma natureza carnal, nós temos uma carne, nós temos emoções, nós temos uma alma que sente tudo isso, né? E é importante para quem está vendo a gente agora entender isso, porque às vezes a pessoa ela não quer se fazer vulnerável, porque às vezes foi criado um estigma, né? Não, fulano aguenta tudo, fulano aguenta tudo. E às vezes a mulher tá lá, ela tá definhando, mas ela tá com uma máscara, né? Que ela aguenta tudo, eu tenho que aguentar tudo. Não tem que aguentar tudo. A gente falava da tal, né, das pessoas que tentam, sob camuflar. A fala, né, de preservação, às vezes, até da própria pessoa que se suicidou, não contar, não falar. Mas isso eu acho que é complexo, porque você pode ajudar várias pessoas no entorno. Se você pode dizer, olha, perfeito, algo aconteceu aqui e ou eu não vi, saiu do nosso controle, ou eu não vi o suficiente. Exato. Ou até, porque muitas famílias fizeram tudo o que podiam. Exato. E a gente está dizendo aqui de uma doença muito, né, algumas doenças psicopatológicas são muito complexas, psiquiátricas muito complexas, né? E a ideia é alertar, porque mais de 90% são evitáveis. Exatamente. É isso. Isso esse é o cerne da questão. Nós estamos aqui por isso, exatamente, para evitar que 150 pessoas por hora deem cabo da vida. E né? é muito interessante que assim, as pessoas não têm nenhum pudor em dizer assim: fulano morreu do coração, meu pai, minha mãe, meu tio, tinha problema cardíaco, mas é genético. Então, não tem problema, porque assim, quando eu penso isso, penso, bom, todos temos carga genética. Sim. E é inevitável que nós tenhamos suscetibilidades em virtude disso. Mas tem aí hoje a epigenética para ajudar a gente a entender que o ambiente, o fator ambiental em todos os sentidos, não só a atmosfera na qual eu vivo, mas do que eu me alimento, o que eu ouço, né? O tipo de música, fala isso que eu leio, Roberta. As pessoas com as quais eu convivo, a atmosfera que eu tenho familiar, né? A gente já entende, a ciência já entende que é capaz de fazer alteração, não no código genético, porque isso é impossível, mas na metilação, na expressão gênica. Então, eu posso ter predisposição para problemas cardíacos em virtude da hereditariedade, da genética, mas se eu me alimento melhor assim, o melhor possível, ninguém está falando aqui que precisa ser, né, mas o melhor possível, se eu me exercito, mas exercícios físicos... É interessante, eu estou dando risada porque eu conheci a Bispa Ione na academia, né? E nós nos dedicamos aí todas as manhãs, né, ao nosso exercício físico. Isso é muito importante, é uma coisa que eu me rendi, porque de fato, tem dias que a gente acorda sem... Eu, pelo menos, né? Você gosta de ir? Então, eu gosto do lugar que eu vou, porque eu gosto muito do lugar que eu vou, se eu posso falar? Lógico. Aqui em Itanhaém? Pode. Eu frequento a Science Fitness, que é do Diego e da Suelen, que é muito legal, um lugar acolhedor, uma boa rede, né? De apoio, no sentido de que às vezes eu falo assim pra mim, eu já tô com preguiça mesmo. Aí você lembra quem tá lá, os amigos. Aí eu falo assim, não, mas eu sei que eu vou chegar lá, eu vou encontrar a Ione, eu vou encontrar fulana lá. Eu vou. O próprio Diego, que me ajuda, me anima, ele fala, que legal, dona, que bom que você veio, né? E aí, quando eu termino o exercício físico, eu tenho uma sensação tão boa. Não só das endorfinas, porque para liberar endorfina na hora teria que ser um extenuante, não é o caso. Elas vão sendo liberadas ao longo do tempo. Do tempo do dia. Mas é muito legal a sensação de que eu fiz por mim o que só eu poderia ter feito. Porque eu brinco com o Diego, né? Isso altera, por exemplo, vai interferir na saúde emocional, na saúde mental durante o dia? Completamente. Olha como é importante. Absolutamente. Tanto que o autoconhecimento... O bem-estar que a gente busca, seja na alimentação, no exercício físico, ele vai contribuir para que a gente tenha... diretamente ele contribui para uma ação saudável, emocionalmente também falando. Inclusive, e não só por uma questão de motivação ou automotivação, que é uma coisa mais subjetiva. Sim. Há um componente subjetivo. Há uma coisa dentro do organismo. Eu estou me referindo exatamente por exemplo... Existem algumas inflamações que a gente chama de subclínicas, que são inflamações num nível
silencioso que estão acontecendo em virtude do envelhecimento, em virtude do estresse, porque pelo qual todos nós passamos em algum momento da vida, ou até durante o dia a gente pode passar picos de estresse. Tudo isso acontecendo sem você ter formas de ajudar o corpo a combater, você tem um agravo das situações. Sim. Então é muito, no meu caso, por exemplo, que às vezes tem a idade. Eu ia chegar nisso. A idade, ou seja, a mulher tá passando no período de menopausa. Exato. Né? O homem também, às vezes, a questão, ele tá desanimado, a pessoa fala, a testosterona tá baixa. Exato. E a pessoa não percebe, eu ando desanimado. Então, até o ortomolecular que você citou há pouco, a importância de você ter um complemento alimentar, exato, uma vitamina. Exato. Né? Porque, embora a gente possa até se alimentar bem, nossa terra, infelizmente, ela está muito pobre de nutrientes. Uhum. E existem alguns nutrientes que, naturalmente, em determinados países, a gente tem de forma empobrecida. Uhum. Por uma questão de geografia, não encontro uma palavra melhor. Então, por exemplo, alguns nutrientes eu tenho menos aqui no Brasil do que eu teria em outro local. Também, até hoje, a forma de manipulação do alimento, né? A necessidade do alimento, como ele é manipulado. Os transgênicos, exato, né? Hoje a gente tem bastante... Muita coisa não é mais natural. Não é tão natural. A gente tem observado, por exemplo, uma coisa que as pessoas não atentam, né? Adultos tomando leite, né? Então, tem gente que é alérgica, mas tem pessoas que não são alérgicas, mas não digerem bem a lactose e não digerem bem outros componentes que tem lá, que alteram muito e contribuem demais para essa inflamação. A alimentação, ela pode alterar o humor de uma pessoa. Sim, sem dúvida. Mas, para além de alterar, assim, de uma forma superficial, a gente está falando de algo que é estruturante, que é fundante. Então, pensando aí na questão sei lá, um tripé, que seria importante, que é a alimentação, uma boa alimentação, quanto menos coisas que você rasgou, né, pacotinho que rasgou, mais frutas que descascou, legumes que tenha descascado, porque acho que essa é uma boa ideia, né? Sim. Abriu a caixinha ou rasgou, tem processamento e tem conservante. Então, eu falo assim, não, mas esse suco de laranja, ele é 100% natural. Então, tenta abrir um suco e deixar de laranja na sua pia vê lá o prazo de validade e vê o que vai acontecer. Ele vai fermentar, sei lá, etc. Por mais que lá tenha vácuo, etc. Você vai ver que existem alguns componentes importantes ou na caixa que não é o mais saudável do que você abrir uma laranja e comer. Come. Até dá para comer o bagaço e é bem bacana. Para a saúde é muito bom. Então, essa mudança a gente chama de mindset, né? Isso é um termo importado americano, muito advindo aí dos coaches, mas existem psicólogos e tem um neurocientista que eu gosto muito, que ele pesquisa essa questão do mindset justamente para trazer um viés mais científico do que simplesmente de qualquer modismo que isso possa, né, ter trazido também. Então, a gente está falando de um tripé: alimentação, exercício físico e sono. Por exemplo, uma coisa muito importante... Que é reparador, né? Tem que ser um sono reparador. Como é que a gente sabe se está tendo sono reparador? Acordou cansado, dormiu um número de horas significativos e acordou cansado, tem acordado cansado, por mais que não lembre que esteja acordando à noite, não está fazendo sono REM. Não está dormindo bem. Não está dormindo bem. E tem uma pesquisa que é a Alemanha, não vou lembrar o nome dos cientistas, mas já faz anos que eles fizeram uma pesquisa e eles conseguiram comprovar que todos os casos que eles tinham atendido, eram psiquiatras, todos os casos que eles tinham atendido em consultório em nível psiquiátrico tinham começado com alteração de sono. É mesmo? Exatamente. E aí, quando eu converso com as pessoas, elas falam assim, não, porque eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Daí eu falo assim, como assim? Como que é isso? Ou, eu durmo muito tarde e acordo muito cedo. A pessoa refere sempre alguma coisa que você vai entender melhor. Ela já está com alteração no sono e não percebe. Entendi. Né? Porque tem insônia inicial, a pessoa demora para pegar no sono. Sim. E tem a insônia que a pessoa pega no sono no horário normal. Agora, acorda. Tem momentos que isso pode acontecer, por exemplo, uma preocupação, está passando por um estresse, está passando por um problema. Isso não é o correto, mas acaba sendo natural por conta da pressão que está vivendo ali. Sim. Mas pontual. Pontual. Passou aquele período, a pessoa volta à sua... Agora, isso quando é recorrente, é problemático. É problemático. E como é progressivo,
Você não conhece, não conheço nenhum relato de alguém que tenha falado assim, vamos supor, eu comecei, eu já comecei com uma insônia enorme que eu passava a noite toda acordada. Eu nasci assim. Exatamente. Então, e daí tem um outro neurocientista que eu sigo, que eu até faço curso com ele, que eu gosto muito, e que ele tem algumas pesquisas interessantes, né? E ajudam a gente a entender que as pessoas falam assim, eu sou uma pessoa mais noturna. E ele é um cientista, é um pesquisador. Eu tenho esse hábito também de falar isso. Eu confesso que eu falo, agora eu quero até saber para eu poder mudar meus hábitos. Ele ajuda a pessoa a entender o seguinte, ó, sob o ponto de vista neurocientífico, até o que conhecemos hoje, estou usando as palavras dele. Ele tem um podcast muito legal, chama A Culpa é do Cérebro. Muito bacana. Legal. Bacana, vale a pena acessar. É um professor, doutor, se não me engano, é do Sul. Se não me engano, Santa Catarina. E ele faz um trabalho bonito, gratuito também. Ele diz assim, tem gratuito e tem os cursos pagos, e eu acho bacana. Tem gente que vale a pena investir, né? Ele diz assim, sob o ponto de vista neurocientífico, não existem pessoas notívagas, ou pessoas que não existe isso. Naturalmente não, ele diz assim, ó, existem as pessoas que são matutinas e predominantemente gostam, se sentem bem acordando cedo e fazendo as coisas o mais cedo possível, e as pessoas que são vespertinas, então elas não rendem muito acordando muito cedo. Mas ele fala assim, inclusive em virtude do ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas, isso a gente dá o nome de ciclo circadiano, que é natural, é ontogenético, é da constituição do nosso ser, não existem pessoas que naturalmente gostariam de ficar acordadas à noite. Tá? E mesmo as pessoas que se habituam, em virtude da profissão... Ou, por exemplo, desculpa te cortar, só para eu concluir não, era aqui, só isso. Porque você vê que eu perco, né? Não, pode falar, vamos embora. Só para não perder. Em virtude de shows, né? A carreira da pessoa, e aliás, ela tem um papel cultural importante. Então, ela contribui para a saúde mental de muitos humanos. Sim. Ela é importante na nossa sociedade. Mas até em virtude dessa pessoa ter hábitos noturnos, em virtude da profissão, ela tem prejuízos. Inclusive pode vir a chegar a ter prejuízos cognitivos, de baixa de atenção, esquecimento, memória, raciocínio. Tem vários prejuízos que podem acontecer. Eu percebo quando eu durmo pouco, durante o dia, me dá uns apagões. Querido. Falei, o que era mesmo? O que era mesmo? Por isso que eu dormi bem essa noite, para não dar apagão aqui na minha. Eu dormi bem também. Dormiu bem também? Mas eu sou assim, fiquei ansiosa. Aí você sabe, Roberta, que eu sempre usei essa desculpa. Porque assim, com criança pequena, o horário que dava para estudar era de madrugada. Eu ia preparar os meus sermões de madrugada. Aí eu gravava para rádio e tal. Quando eu deixei de fazer ao vivo, era de madrugada, todo mundo dormia, eu tinha um estúdiozinho em casa, eu entrava lá porque tinha silêncio e eu gravava. Então me habituei, eu criei um hábito. E eu estou me contaminando desse hábito. Então hoje eu tenho procurado, porque antigamente eu ia dormir 3 horas da manhã, 3 e pouco. Já mudei isso. Hoje o meu ideal assim é dormir no máximo as atividades que a gente tem meia-noite, para que 8h30, 9 horas eu já esteja ativo fazendo as minhas coisas. Então hoje eu percebo que mudou muito. Desde que eu comecei a fazer isso, não faz muito tempo, mas desde que eu comecei a fazer isso, eu percebo que até o meu humor mudou. E muda, querido. Mudou o meu humor, mudou até a minha parte de concentração, mudou. Então é importante as pessoas entenderem isso, né? Porque a gente está falando aqui do Setembro Amarelo, questão do suicídio, mas assim, nada, a pessoa acordou hoje e pá. São vários fatores no modo de vida, no estilo de vida. Pode ser também genético, pode ser uma coisa cognitiva, né? Mas são vários fatores, e entre eles algumas coisas que podem não levar a pessoa a um suicídio, mas leva também um quadro de depressão. Pode. Né? Leva um quadro dela não ter qualidade de vida a mais, né, Roberta? Sim. Você falou uma coisa interessante. Olha só, eu entendo perfeitamente que pais precisem articular, e é quase uma logística industrial, empresarial, né, para poder darem conta das necessidades e realmente compromissos de seus filhos e os próprios. Porém, tem um detalhe importante que é a peculiaridade de cada filho. Então, você imagina um casal que tenha 2 ou 3 filhos, tem 3 realidades,
Que é o meu caso. Um pode ser vespertino, o outro pode ser matutino, só que tem logística para levar, trazer de escola, esporte, etc. Eu entendo que em determinado momento vai precisar de um plano X lá, de que a pessoa não vai poder ser muito respeitada, mas passar uma vida inteira acordando para ir à escola de manhã, sem ter propensão para estar atento, focado todas as manhãs, pode trazer um grande malefício a um ser humano, por exemplo. Olha só. Né? Então eu entendo que mas como é que eu ia fazer para trazer um, levar outro, não sei o que lá. Tudo bem, e vamos pensar juntos, às vezes tem um padrinho, tem um amiguinho, porque você às vezes pode ajudar essa pessoa a render mais na escola, o que aumenta a autoestima. A gente estava falando de redes de apoio, né? Então, crianças que vão bem na escola, que têm bom desempenho na escola, têm uma autoestima melhor. Olha só. E tem pesquisas que confirmam que ir mal na escola, tipo, desempenho ruim na escola, aumenta a propensão ao uso de substância ilícita. Olha só. E tem um monte de coisa legal, assim, de conhecimento que a gente pode entrar. A gente já está aí já há quanto tempo? Já estamos chegando no final. Roberta, eu queria que você fizesse suas considerações finais, alguma coisa de repente que você lembre aí. Uhum. Eu sei que você vai sair daqui. Depois você vai falar assim... Ixi, não fechei isso, não fechei aquilo. Não falei isso, não falei aquilo e eu perdi aqui. Normal, porque desculpem-nos, né? Imagina, porque o assunto ele é muito vasto, mas eu queria de verdade ter você aqui outras vezes, eu creio que isso acontecerá, né? Se você puder, obviamente. Sim. Porque acho que tem muito assunto legal. Eu sei que tem um monte de gente assistindo a gente agora e tá colocando pergunta, fala isso, aquilo. A gente não consegue falar aqui agora, mas o pessoal tá anotando tudo e depois a gente vai voltar. Vamos trazer a Roberta aqui de novo, para ela falar outros assuntos, outras coisas, né? Para a gente poder fechar tudo isso daí. Tem muita coisa importante, acho que para passar, né, Roberta? Para todo mundo. Mas, de repente, se alguma coisa que você queira falar, algo, um recado que você queira dar para quem está agora, de repente, nessa situação, né? Eu sempre falo, a igreja é uma grande rede de apoio, né? Vem para a igreja, a gente sempre que abre as portas da igreja, eu falo isso, Roberta, eu nunca saio de casa para vir prejudicar ninguém, né? A gente abre a igreja para poder, de uma certa forma, acolher, mas como todo local, né? É óbvio que há as divergências entre pessoas e tal, mas nosso intuito maior como igreja, obviamente, não é esse, é ajudar, né? E a igreja é uma rede de apoio. Eu queria que você falasse, de repente, para as pessoas, né, que estão agora aí numa situação, talvez com medo, com vergonha, ou às vezes elas mesmas estão percebendo algumas alterações. Sim, o que você teria para falar para a gente? Fica à vontade, Roberta. Então, essa vulnerabilidade humana, a qual eu me enquadro perfeitamente, eu disse, eu estou ansiosa, eu ia dizendo, eu sou ansiosa, eu tenho uma predominantemente, diante de algo que eu vou fazer que é novo, que é desconhecido, eu tendo a ficar mais ansiosa. Mas eu desenvolvi recursos para lidar e atravessar essas questões. O que eu teria a dizer se você está sentindo agora que gostaria de ter um lugar, um espaço, para uma interlocução, né? Conversar com alguém a respeito, procure alguém que possa lhe ouvir. Na nossa cidade, você tem aí, né, as agremiações, você tem os líderes religiosos, espirituais, você tem aqui essa igreja que abre as portas para que nós possamos entrar e possamos compartilhar conhecimento, que é fundamental. Você pode buscar na família alguém que você observe que tem um pouco mais de abertura para você colocar o seu nível de sofrimento, caso você entenda que o que você está passando é maior do que você acha que vai conseguir dar conta com as ferramentas, vamos fazer uma metáfora aqui, com as ferramentas com as quais possui. Queria lembrar que suicídio é uma questão de saúde pública e que mais de 90% dos casos de pessoas que conseguiram dar cabo de suas vidas, ou as que tentaram e graças não conseguiram, poderiam ter sido evitados diante de pessoas ou de pedidos de ajuda, ou pessoas que estavam próximas e tivessem reconhecido que alguma coisa estava acontecendo e que essa pessoa precisava ser ajudada.
Eu queria lembrar um outro fator que é interessante, que tem aqui, que é assim, talvez a cada vez que uma pessoa se suicida, outras 20 tentaram e não conseguiram. Uau! Tentaram e podem ter sido socorridas, mas assim, depois que tentaram, por exemplo, ficou um silêncio muito grande no quarto por muitas horas. A hora que eu fui ver, meu filho estava caído. Então, isso é evitável, né? Seu filho costuma ficar muitas horas no quarto, isolado. Isolamento social é uma das questões muito importantes. Procure um psicólogo, ou se você não tiver recurso para procurar um psicólogo particular, procure a rede pública da sua cidade, do seu estado. Ou existem serviços nas universidades. E hoje a gente tem uma coisa, acho que a pandemia trouxe várias coisas complexas para nós humanos, mas ela abriu as portas, inclusive para os atendimentos online, inclusive dos médicos, né? Bons médicos hoje, a gente pode fazer consulta com médicos online, porque tem algumas especialidades que a pessoa pode depois pedir exames laboratoriais e depois retornar para a gente, com hipóteses diagnósticas, etc. O próprio psiquiatra pode fazer consulta online. É autorizado, é legítimo pelo Conselho Regional de Medicina. A própria psicologia, existem os trabalhos feitos através dos sistemas aí online, e existem até atendimentos gratuitos também feitos online. Tem um outro recurso que é muito importante, que é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que em conjunto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e da ABP e do Conselho Federal de Medicina, em 2015 lançou o Setembro Amarelo. O CVV, ele salva muitas vidas, justamente porque a pessoa que consegue ligar 188 num momento de grande desespero, ela será ouvida numa escuta ativa, em que a pessoa não julga em absoluto. Eu já tive pacientes que participaram, voluntários do CVV. É um trabalho lindo. É importante gratuito falar e isso, federal. né? Que um profissional dessa área de saúde é um ambiente neutro, livre de julgamento, né? Seja ele religioso, moral, ético. Sobretudo moral. Né? Um profissional dessa área de saúde, a gente trata de diversos assuntos, fala abertamente de todos os assuntos, de todos os traumas, de todo tipo de violência que a pessoa pode ter sofrido, todos os tipos de abuso. Sofrido ou cometido. Porque também traz desespero. Exatamente, a pessoa que cometeu. E ela vai ser ouvida num ambiente livre de censura, livre de julgamento. Algumas pessoas às vezes não entendem isso, né? Eu vou lá, eu vou me abrir e a pessoa vai... Eu tenho medo. Não tenha medo de se abrir, porque você vai estar num ambiente seguro, num ambiente onde o profissional que está ali, ele não está numa posição de juiz, ele não está numa posição para julgar a pessoa, né, Roberta? É importante falar isso. Super importante. No lugar onde a pessoa está ali para te ajudar, para que você possa ressignificar esse problema que você tem, para que você possa receber essa cura, porque o que nós queremos? Que você esteja bem, né? Olha, nós estamos aqui há 1h30, a Roberta dedicando o tempo dela, a vida dela, para que você esteja bem, né? Talvez pessoas que a gente nunca vamos olhar no rosto, né, Roberta? Talvez a gente nunca vai ouvir. Eu sei que muitas pessoas vão mandar mensagens, vão falar de como essa noite contribuiu, né, para a sua vida. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse nosso bate-papo, se é de noite, se é de dia, mas contribuiu para a sua vida de alguma forma. E o que nós queremos é exatamente isso, é te ajudar para que você entenda, você não está sozinho. Você pode pedir ajuda, independente do seu credo, da sua religião, independente de onde você mora, da tua classe social, independente do que você tenha feito, independente do que digam de você, do que você ouviu a sua vida inteira, um estigma que está sobre a sua vida. É possível sim você encontrar ajuda e ter uma mudança de vida e viver bem, né? É o que a gente quer te ajudar nesse sentido, né, Roberta? Muito importante falar isso. Eu queria dar os créditos que esses dados aos quais eu me referi um pouco,
é uma boa referência para quem está nos assistindo e que gostaria de buscar uma fonte de psiquiatria confiável, segura, de alguém que eu já tive presencialmente, assim, fazendo um curso com ela, e é uma pessoa de verdade doce e muito, muito empenhada em tudo que faz, que é a doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva. E ela tem um canal do YouTube, se você me permite, porque é uma fonte confiável. Por favor. De busca que as pessoas possam... E ela fala sobre Quem todas sabe um dia a gente não traz a doutora Ana aqui para bater um papo, vida, né? Seria muito interessante, muito interessante. Ela é muito, muito disponível. E é muito interessante porque ela pegou justamente... Eu achei mais fácil que ela já tinha escrito, por isso eu peguei a referência. Sim. Mas ela tem um capítulo sobre suicídio no livro dela, Tem Mentes Inquietas, e tem... Esse daqui é... Eu vou olhar aqui com calma. Mas ela tem mais de um livro, né? Mentes Inquietas, acho que ela fala sobre TDAH, sobre algumas outras coisas. Essa aqui é sobre depressão, e ela tem o capítulo sobre suicídio. E ela tem o canal Mentes em Pauta, onde ela fala sobre praticamente tudo que envolve saúde mental, as doenças, as psicopatologias. Ela faz comentários sobre casos, por exemplo, que se tornam públicos. Perfeito. Inclusive, ela fala uma coisa importante aqui, que é... Uma das coisas que levou aos tabus e à não divulgação dos casos publicamente, ela faz menção a um livro escrito em 1700 e pouco, do Goethe, se não me engano, é do Goethe, e que ela fala que é uma ficção, e que ele escreve, né, é uma ficção que eu me lembro, e ele escreve sobre um garoto que se suicida por uma desilusão amorosa. E a partir daí, começam a se atribuir que jovens se suicidam como se idolatrando, né, numa forma de idolatria. E ela faz um alerta. Isso é muito sério. E ela faz um alerta, inclusive, no Roda Viva, há muitos anos atrás, mas que eu pude assistir, que eu gostei muito, e que ela falava para que a mídia tomasse cuidado com, quando revela essas coisas no âmbito de artistas... Estigmatizar de uma forma, né? E divulgar de uma forma que quem está em sofrimento pode pensar, pô, se ele que tem tudo lá não conseguiu, eu não vou conseguir menos ainda. Exatamente. Eu Ele vou tem todos conseguir esses menos recursos. ainda. Ele cometeu um ato contra a própria vida, quem sou eu? Esse cuidado... Ela fala, e gera esse tipo de coisa. E coisa. quem tenta uma vez, Roberta, o suicídio, certo, não consegue, ele pode tentar de novo? Ele pode tentar de novo. Então vamos lembrar, né, pra gente amarrar aqui, que mais de 90% dos casos são evitáveis, porque as pessoas têm uma doença psiquiátrica de base, ou às vezes comorbidade, mais de uma doença que segue junto, cursa junto, e que se uma não for tratada, a outra não melhora. É o caso das dependências químicas e não químicas. Mais de 80% dos casos de dependência química tem uma depressão de base, ou um transtorno de humor bipolar, ou alguma outra coisa. Se não tratar essa outra coisa, muito difícil. Um sara o outro, exato, né? É que elas não se entrecruzam, mas uma interfere no curso da outra. É como um nivelamento, né? Então, Então as pessoas, elas voltam, elas tentam novamente. Elas podem tentar novamente se elas não forem tratadas. Então é isso, é importante, gente. Olha, assim, a gente tratou hoje muito aqui desse viés científico, né? Falamos pouquíssimas coisas, até sobre a questão espiritual, que eu falei para a Roberta, eu queria que ela falasse muito realmente nesse sentido, da importância, né? Nós sabemos que tem todo o aspecto, até dei um testemunho para ela, de uma pessoa, né, Roberta, que passava por um problema tal, e através da espiritual, através da palavra de Deus, ela, graças a Deus, ela conseguiu totalmente, se ressignificou, se livrou de um vício, de um problema. Graças a Deus que isso acontece também, mas muitos precisam de outro suporte, precisam de ajuda. Então, talvez alguém esteja na igreja e alguém fale assim, mas você vai na igreja, sua vida não muda, você está na igreja, mas você não tem fé, e a pessoa fala, eu vou na igreja, não tenho fé. E isso pode também gerar um gatilho para a pessoa falar, eu vou acabar com a minha vida, porque nem a igreja resolve o meu problema. Então, assim, não permita que qualquer coisa roube o que você tem de mais valioso, né? Que é a vida, né? E assim, tem pessoas para te ajudar. E a Roberta falando, e a gente conversava hoje, existem muitas pessoas que dão a vida, né, em termos de conhecimento, se dispõem, se abrem, tem uma abertura gigantesca pensando no próximo, né? Pensando em você,
pensando no seu problema. Então acredite, existem pessoas, talvez você possa não ter perto de você essas pessoas, mas existem pessoas preocupadas com você. Então busque ajuda, não tenha vergonha. Não é isso, Roberta? Quer falar mais alguma coisinha? Se eu puder divulgar minha rede social, por favor, total. No Instagram é Roberta Pio, é P-I-O-H, Pio Soares. Roberta Pio Soares. No Instagram. Tem o Facebook também. Também. Em breve aí teremos outras coisas, cursos. Perfeito, Roberta. Olha, Roberta, gratidão. Muito obrigado pelo seu tempo. Esse bate-papo com você foi uma delícia. Eu que agradeço. Como foi fora aqui das câmeras, aqui também não foi diferente. Obrigado pelo seu tempo. Que Deus possa aí te honrar, te abençoar mais e mais por se dispor a estar aqui comigo nesse bate-papo, nessa mesa de bate-papo. Olha, quero agradecer os nossos patrocinadores, porque são eles que têm nos ajudado muito para a gente ter esse podcast, que é a internet de qualidade da WSNet. Também a Petra Construtora, que nos dá um suporte gigantesco para que a gente possa manter aí todo esse investimento com o nosso podcast, toda a estrutura da nossa igreja, que tem nos dado um suporte extraordinário para que esse bate-papo possa acontecer. E você vai ganhar um presente, Roberta, sabe? Toda pessoa que vem aqui no nosso debate-papo ganha de presente uma caneca como essa, que então essa é minha? Essa é sua. Obrigada. São os nossos patrocinadores que gentilmente oferecem essa caneca para todas as pessoas que participam dos nossos episódios, e essa que você tá aí é sua, tá bom? Gente, olha, até o nosso próximo debate-papo, e divulga, compartilha esse conteúdo. De verdade, eu quero que esse conteúdo de forma inédita alcance assim o maior número possível de pessoas. Amém? Vamos dar um tchauzinho ali. Para onde que a gente dá um tchauzinho? Para do meio. Tchauzinho ali, Roberto. Olha. Aqui. Até já. Até o nosso próximo debate-papo.